Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Dois ou Mais. E bom, não posso deixar de falar, né? É de praxe. Você que está nos assistindo, seja bem-vindo. E desde já eu te peço, te convido a você clicar nesse joinha aí, deixa o seu like, tá? Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações para que todas as vezes que a gente lance um episódio novo, você seja notificado. Então compartilha este episódio aí com mais pessoas, porque eu tenho certeza que o bate-papo de hoje, o entrevistado de hoje, vai trazer muitos insights para você, vai trazer muito código, como a gente costuma dizer, né? E vai trazer muito direcionamento também. Então sejam todos bem-vindos e vamos embarcar nesse bate-papo. Hoje estou recebendo ele, Lucas Carvalho, analista de operações de uma rede educacional, evangelista, um cara assim que está fazendo uma diferença para essa juventude, né? Um cara que eu tenho uma admiração muito grande, tem uma voz maravilhosa e tenho certeza que vocês vão gostar desse bate-papo de hoje. Lucas, seja bem-vindo, que bom te receber aqui. É uma honra nossa, né, esse bate-papo. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo vão se deliciar e vão se privilegiar com esse bate-papo, com esse episódio. Obrigado. Primeiramente, quero agradecer, Habib, o convite, né? É muito bacana poder participar, né, de podcast. Hoje é um canal um instrumento que está alcançando muitas vidas, né? Através do YouTube, através até de outras redes sociais que tiram recortes, né? Sim, Então, agradeço a paz do Senhor, uma boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo a gente aí. E é um prazer estar aqui com você, podendo compartilhar um pouco aí da trajetória da nossa sim, vida, né? Para poder edificar outras vidas e alcançar também vidas sim, que estão aí atrás das câmeras nos assistindo, exato. para poder fazer alguma diferença nessa geração, né? E esse é o intuito do nosso podcast Dois ou Mais. E talvez eu não sei, mas eu acho que eu nunca falei isso. Mas algumas pessoas já me perguntaram por que dois ou mais, né? E o dois ou mais ele veio quando Deus me deu esse nome, é exatamente porque onde tem dois ou mais, ele estará Presente. presente. Então, assim, em todos os episódios aqui que já gravamos, sempre tive pessoas que são evangélicas, tive pessoas que não são evangélicas, mas sempre a gente tem uma pauta aqui que é para falar de nosso papai, É né? verdade. Sempre a gente vai falar. Mas hoje estou com um cara específico também, que é um cara que é evangelista e está fazendo a diferença aí para a galera jovem. Show. Lucas, conta pra gente, cara, um pouquinho da sua trajetória. Como surge isso lá no início? O Lucas nasceu em berço evangélico, já vem evangelizado ali, né, da Da família, família. ou foi mais pra frente, foi na adolescência, foi já na fase adulta? Conta um pouco pra gente aí, Lucas. Cara, bom, na verdade o meu encontro com Jesus foi algo bem, assim, costumo dizer que simples, né? Mas com detalhes ali de acolhimento e de amor, né? Que é o que Deus sempre tá ali nos oferecendo o tempo todo. Eu não nasci em lar evangélico, né? Aos 15 para 16 anos de idade, eu tive o meu primeiro encontro com Cristo. E esse encontro que eu tive com Cristo foi meu irmão, ele começou a frequentar a igreja batista, isso lá em Santo Antônio de Jesus, né? E meu irmão sempre pregava para mim dentro de casa. Meu irmão começou a frequentar a igreja e aceitou a Cristo ali, começou a ir todos os dias, todos os cultos para a igreja. E quando ele chegava em casa, ele sempre pregava, né? Então, o primeiro evangelista da minha casa foi o meu irmão. Seu irmão, que bacana. E aí, ele dentro de casa começou a pregar um pouco sobre Apocalipse. E eu era um cara bastante medroso, né? Meu Deus, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui. E eu sempre fui religioso, né? Eu costumo dizer que hoje eu não sou religioso, hoje eu tenho Jesus, né? E Jesus não é sobre religião. Mas eu era um cara naquela época religioso, tinha, né, minha fé ali. Eu era da igreja católica, fazia parte da igreja católica. E naquele que eu ouvia ele pregando dentro de casa pra mim, eu comecei a me questionar com algumas coisas, né? Falei assim, não, peraí, tem algumas coisas na palavra que de fato eu não faço, eu não pratico, eu não sigo. E aí ali eu comecei a colocar de fato a minha fé em ação, né? Comecei a colocar em prática a minha fé. E nisso aí eu comecei a questionar algumas coisas dentro de mim mesmo. E aí foi em um determinado momento, aos 16 anos, que 16 para 17 anos, que eu fiz
algo, uma oração, né? Eu nunca me esqueço, eu entrei na porta, dentro do meu quarto, e quando eu entrei dentro do meu quarto, tinha algumas coisas ali que eu colocava sempre da igreja. E aí eu ajoelhei e falei assim, meu Deus, se a religião do meu irmão, né? Ó como minha oração foi simples, mas verdadeira. Se a religião do meu irmão, aquilo que meu irmão professa, né? Aquilo que ele segue for o correto, que o Senhor me mostre. Porque eu não quero viver cego no mundo, né? Sim. Eu quero ter uma direção. E aí foi quando na mesma noite eu tive um sonho que a igreja estava sendo arrebatada e ficou vazia. E eu estava lá dentro. E eu queria ir, mas uma voz me dizia que eu não poderia ir. E quando eu tive essa experiência espiritual com Deus, foi que ali eu tomei a decisão de fato, seguir o caminho que eu tô até hoje, que graças a Deus tem sido uma bênção na minha vida. E isso foi com 17 anos de idade, e dali pra frente eu comecei a minha caminhada Se aprofundar, com né? Jesus, a me aprofundando a cada dia, tentando, né, esquecer-me das coisas que ficaram para trás e Sim, tentar alcançar o alvo, porque o alvo é a nossa salvação. exato, exato. É. Lucas, você falou que sua experiência foi ali com 15 anos, né? O primeiro contato. Mas antes dos 15 anos ali, né? Até os 15 anos, na verdade. Como era a sua vida? Você tinha uma vida de um adolescente, você fazia... tinha um contato com o mundo ou você, como você falou, sempre foi religioso? Você trouxe isso. Sim, eu, na verdade, assim, eu era um adolescente, eu costumo dizer que eu era um adolescente bastante atribulado. É mesmo? Porque em Santo Antônio de Jesus é uma cidade pequena, Sim. e eu sempre, assim, coisa de criança, de adolescente, né? Eu dava bastante. Costumo dizer que até hoje eu dou trabalho à minha mãe. Mas quando eu era criança, né? Dava bastante trabalho. Tive contato com o mundo, né? Tive contato com algumas coisas específicas. Eu costumo dizer que todos os lugares que eu passo, que eu tive alguns problemas na minha infância pelo fato de meu pai ser, né, um alcoólatra na época. E aí foi algo bem difícil, né? Porque minha mãe Sim. criou eu e meu irmão sozinho. E minha mãe foi pai e mãe, né? Essa guerreira. E ali eu passei por um tempo, né? Tentando com algumas coisas da infância. E isso mexeu muito comigo, né? Eu via meu pai alcoólatra dentro de casa, algumas situações específicas, né? Com meu pai dentro de casa. E aquilo ali meio que me travou em algumas áreas da minha vida, né? Foi bastante difícil. Embora eu fosse bem novo, tivesse ali ainda começando a viver algumas coisas novas, mas o trauma sempre fica na Fica. mente, né? Então, às vezes acaba nos atrasando e nos atrapalhando em determinadas situações. Então, esse meu encontro com Jesus quebrou várias barreiras na minha vida, quebrou obstáculos, né, que eu mesmo colocava na frente, Sim. obstáculos, e eu consegui alcançar, ainda novo, muita coisa que a gente coloca até às vezes como empecilho para alcançar outras, né? Uhum. Eu costumo dizer que para a gente avançar, não é sobre ver o que está na frente, mas é sobre o que a gente está disposto a deixar Vai para deixar pra trás. trás. Perfeito. Então, eu deixei para trás muitas coisas, porque eu sabia que o que estava na minha frente, o que Jesus tinha para mim era muito melhor. Né? Então, eu abri mão e falei assim, enquanto as pessoas vinham contra, dizendo, cara, você é muito novo, né? É o que a gente escuta muito, você é muito novo, não precisa você E de ir de vez. vez, pode ir tranquilo, com calma, você ainda tem muita coisa para viver. Só que as pessoas se perdem nesse diálogo porque o viver é Cristo e o morrer é É lucro. lucro. Então, assim, quando a gente tem essa convicção de que viver é Cristo, a gente vive bem. E servir a Cristo é ter felicidade. Né? A felicidade verdadeira é em Cristo. Então, quando a gente aceita e vê que isso é a verdade, que a verdade está ali, que a verdade nos liberta todos os dias, a gente consegue alcançar pro alvo e ser feliz, né? Então, assim, eu fiz como Bartimeu. Eu larguei a capa, mesmo sabendo que eu não enxergava e que eu poderia voltar e a capa não estar mais lá. Sim. Mas a minha preocupação não era a capa que estava sobre mim, mas era o Jesus que estava passando. Então, quando eu vi Jesus passando na minha vida, eu tive a oportunidade, mesmo sendo menino, como Samuel, como Davi, Davi. mas eu fui em nome do Senhor Jesus e graças a Deus hoje estou aqui para a glória de Deus. E aonde eu passo, eu digo que
servir a Jesus e ser fiel não é dizer que nós não teremos aflições, Sim, mas estamos com Jesus, Jesus está no barco. E sim, quando Jesus está no barco, tudo flui e acontece de forma natural e perfeita, verdade. né? Assim, você contando um pouco da sua trajetória, né? Você fala que a sua primeira experiência foi ali com 17 já, ou foi É, com 17 anos. 17. E numa oração, como você fala, né? Como é simples, né? Mas a gente precisa entender que está nas coisas simples, porque Com certeza. é como você trouxe aquela palavrinha chamada religiosidade. É, E hoje, cara, eu vejo muito que as pessoas estão vivendo religiosidade e se colocando em caixinhas, presas, se rotulando como aquilo e dizendo é isso aqui. E muitas pessoas, muitos jovens, na verdade, acabam se afastando do evangelho por conta disso, porque assim, ficam com medo de achar que é tudo proibido, de isso. não pode, não pode, não pode nada. E quando a gente sai da religiosidade e a gente passa a entender a espiritualidade, as coisas simples, Simples. a gente vê que ele habita, É. né? Que ele realmente, de fato, está ali. Como você traz, né? Dizendo, foi simples, mas é aí que ele age. Porque tem gente que acha que só a oração dela só vai ser ouvida se ela falar palavras maravilhosas, se ela falar palavras enquadradas da forma certa, né? Como você também, formado em direito, dos termos jurídicos, né? Isso. E aquele juridiquês nem sempre é o que o cliente vai entender, É. né? É o que o cliente vai conseguir absorver. Então, às vezes, você tem que falar uma coisa mais popular, né? Com Um termo certeza. mais popular. E para a gente falar com Deus, é assim também. É. Né? É Com dessa forma, certeza. é a forma simples. Ele quer saber o que está no seu coração. Como eu não me canso de dizer, né? Tem aquele versículo que diz: entra no teu quarto, Fecha fecha a tua porta porta. e ora, que o teu pai que está em secreto, ele Ele vê. vê. Por que ele vê e não ouve, não é verdade? É. Porque ele está vendo o que está em secreto em nós, que é o nosso coração. Antes de sair da nossa boca, sai do coração. Com E é o que certeza. ele vê. Né? Então, essa é a simplicidade. A gente não precisa de estar somente de joelhos. Tem gente que acha que Deus só vai ouvir se tiver joelho, que só vai ouvir se tiver com as mãos. É. Não é assim. Quantas vezes eu estou no meu carro, eu boto louvor e eu vou falando com o papai. E quantas vezes também eu já disse para ele: pai, eu tô bravo contigo. Eu já falei, eu tô bravo. Mas, tipo, é o que está no meu coração, porque não Com adianta dizer certeza. para ele que tá tudo bem quando não tá. E aí, claro, eu tenho que buscar entender, porque não é ele que precisa de nós. Com Nós certeza. precisamos dele. Mas eu entendo que é a sinceridade, É verdade. né? Como eu já falei, Senhor, em algumas orações da minha vida, eu falei: Senhor, eu estou com raiva. Isso não me pertence e nem te pertence. Tira isso de mim, né? Porque isso não habita em nós, não pode, porque assim, hoje eu entendo que quando o sentimento vem, somos seres humanos. É verdade. Ele está presente. Mas a gente tem que saber dialogar com os nossos sentimentos. Com O que certeza. é que ele vai fazer com isso? É Né? verdade. Então é muito bacana quando você é um cara jovem, né? Também sou jovem, tá? Né? Dá pra ver. Apesar das minhas cãs, É né? verdade. Apesar das minhas cãs, para quem não tá em casa e não tá sabendo, as cãs é a coroa de glória, que É verdade. É são os cabelos experiência. brancos, né? Então, apesar, eu sou jovem, tá? Com certeza. Mas eu fico feliz, cara, porque é uma mensagem que os jovens precisam, né? Sem essa religiosidade, sem esse rótulo, sem essa coisa do quadradinho, Com sabe? Do certeza. não pode, não pode. E na minha vida foi assim. Porque hoje eu entendo que não é o eu não posso, é o não preciso. É verdade. É quando a gente troca o eu não posso por eu não preciso. Isso aqui não vai edificar minha vida, né? Não vai me levar a nada. É o que aconteceu, na verdade, Habib, que e você estava até comentando aí, em Gênesis, né, no jardim, você vê que Deus ele sempre descia para falar com Adão na virada do dia, né? E quando Deus desceu, quando Adão comeu da árvore, do fruto da árvore que não era para ter comido, quando Deus desce, Deus não sabia que Adão tinha comido? Sabia. Deus sabia que Adão tinha pecado. Só que aí entra aquela questão, Deus sabe das nossas necessidades, conhece nossas necessidades. Só que às vezes é necessário falarmos, né? A gente tem que abrir a boca para falar para Deus, para conversar com Deus Sim. como nosso amigo. E quando Deus desce no jardim para falar com Adão, ele sabia. Mas ele procura Adão porque ele quer obter de Adão a confissão. Então, por mais que ele conheça o que Adão fez, né? Por mais que ele saiba o que Adão fez, ele desce para perguntar a Adão e pergunta: Adão, o que fizeste? Né? Comeste da árvore do fruto que proibi. E Adão vai ali e confessa o seu pecado.
Então, assim, falar com Deus é simples. É um bate-papo que a gente está tendo aqui, mas de joelho. Exato, Né? exato. É um bate-papo de joelho, sentado, dentro de um carro, dirigindo, em um trânsito. Então a gente tem que quebrar essas burocracias que às vezes a gente mesmo constrói, né? O véu, ele se rasgou e hoje temos livre acesso. Na verdade, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então, Exato. a todo momento que a gente abre a boca para falar com Deus, Deus está, E né, esse foi um dos escutando. motivos principais da crucificação de Jesus. Com certeza. Né? Quando ele chega e diz que aquele templo vai ser derrubado. Né? E em 3 dias um novo templo vai Ser reconstruído. reconstruído. E as pessoas não entendiam que templo era esse, né? Que ele estava se falando. Que na verdade o templo somos nós. Somos nós, com certeza. E Deus é simples. Então, Simples. a gente tem acesso ao Senhor, né? Eu costumo dizer, e até ouvi mesmo, muitas pessoas dizendo assim, Lucas, eu estou afastado, não estou tendo aquele contato mais com a igreja, com Jesus, como eu tinha antes. Mas mesmo assim ainda escuto Deus falar no meu coração. Eu falei, Deus sempre vai falar no seu coração, né? Porque Jesus, ele não vai condenar você agora, a dizer assim, você está condenado, pronto, não vou falar mais com você. Não, não, Jesus não é assim, né? Deus não é assim. Então, ele sempre vai falar no nosso coração, ele sempre vai dar uma direção. Até porque toda a direção que nos é dada aqui na Terra hoje serve para aquele grande dia, né? Para o dia do julgamento. Porque nenhum ser humano da face da Terra vai poder olhar para Deus e dizer assim: o Senhor não falou comigo, né? O Senhor não me deu uma direção. E uma coisa, né, Lucas, você falando. E as pessoas estão achando que elas vão ser salvas porque estão na igreja. Igreja não salva ninguém. Não salva ninguém. Pastor não salva ninguém. Bispo, evangelista, apóstolo não salva ninguém. O que salva é a sua comunhão com ele. Sim. Né? Eu não sou contra a igreja, sou a favor, porque a igreja tem um papel muito importante. Com certeza. Até para a gente estar congregando na mesma energia, na mesma egrégora, né? Então a igreja tem um papel fundamental, mas ela não vai salvar ninguém. E tem pessoas que estão achando que a igreja que salva. É né? verdade. E as pessoas vão ali e muitas vezes... Conheço pessoas que estão na igreja há milhões de anos e a vida não muda. Mas não é porque Deus não mudou a vida dela. É porque ela ainda não mudou. É isso. Na verdade, a gente tem que aprender que primeiro a gente tem que mudar a mente. Exato. Né? E só para complementar, desculpa ali cortar, Lucas. Pode falar. Mas quando você falou de Adão, e veja que quando Adão ele vai ali e fala para Deus, né, o que ele fez, mas ele coloca a culpa na mulher. Ele não diz assim, foi eu sozinho. Ele fala, a mulher que tu me destes. E os seres humanos estão muito condicionados a isso. Isso. É igual quando tem a parte de Caim e Abel, né? Caim chega para o pai ali e fala, né? Que ele fez porque ele não aceitou, né? A sua oferta, né? Isso. Então é por conta ele sempre tem uma justificativa, o ser humano, né? Sempre tem essa justificativa, era só para complementar. Mas pode Não, isso que você comentou da questão da mudança de mente, você vê que Deus ele tira o povo do Egito, né? Mas em nenhum momento Deus cria, ali quando sai do Egito, tá no deserto, Deus não diz assim, ou nesse trajeto, né, antes de chegar até o Mar Vermelho, Deus não diz assim, tire a sandália, tire a roupa, mude as vestes, não. Deus colocou na cabeça dele que eles tinham que marchar, que eles eram um povo escolhido, porque Deus estava trabalhando primeiro na mente. Exato. Para depois Deus trabalhar no corpo, né, e nas vestes. Então o que a gente percebe é que a gente tem que ter uma mudança de pensamento, né? Muitas das vezes Israel queria, Deus tinha libertado da escravidão, mas Israel queria viver na escravidão, porque a mente deles era de escravo. Por isso que no Egito eles lembravam, por isso que no deserto eles lembravam do Egito. Porque a mente não tinha mudado. E o que Deus queria mudar primeiro era a mente. É dizer assim, ó Israel, vocês saíram do Egito, vocês não são mais escravos. E o que era para durar 40 dias? Durou 40 anos. Porque eles não mudaram a mente. Deus falava, o comando de Deus era marchar, era ir. Então assim, Deus tirou eles do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Aí o que é que Deus faz com o coração de pedra? Vai no monte, dá os 10 mandamentos em uma pedra. Simbolizando que o coração de Israel ainda persistia como pedra. E Deus coloca essas leis
Porque aí começa a transformação de dentro para fora. Se o Egito não saiu, eles não tiraram o Egito de dentro dele, Deus faz os mandamentos e fala assim, através da palavra o Egito vai sair de dentro de vocês. E é o que acontece com a igreja atual. E dentro disso, muitas pessoas acham que foi Moisés que escreveu a Bíblia, né? É, Muitas pessoas acham que foi tem Moisés. muita gente que acha que é Moisés. Tudo E se não- resume a Moisés. E não foi, porque quando Deus entrega para ele, ele fala: talhe as pedras escrita pelo dedo de de Deus. Deus. Ou seja, ele foi o primeiro autor. É, Né? E quando você fala sobre a transformação também de mente, como a gente estava falando, veja que na vida de José como é, né? Traído pelos irmãos, vendido como escravo, né? Ou seja, José vai passando por vários degraus sem murmurar, sem reclamar, e ele vai passando, vai passando. Aquilo gera um teste na vida dele. Aquilo gera Deus provando e capacitando ele, né? Ou seja, ele confiando, né? com certeza. Assim como Abraão, quando leva seu filho Isaque, que ele ouve a voz dizendo, sacrifica-o. Porque ali Deus não queria sacrificar Isaque. Deus só queria saber onde estava o coração dele. Com certeza. Deus só queria saber onde estava o coração de Abraão. Se o coração de Abraão estava no milagre ou no dono do milagre. Se estava na promessa ou no dono da promessa. É né? verdade. Enquanto Abraão sobe com seu filho Isaque, ele fala lá embaixo. Né? Ele fala, fica aqui que eu vou e volto com ele. Mas na subida, Isaque pergunta, pai, cadê o cordeiro? Né? E quando ele deita Isaque ali, que ele pega aquele punho para poder... O cordeiro, Deus já estava mandando do outro lado. É verdade. Essa passagem é incrível, É cara. incrível. Porque assim, isso significa a obediência. É verdade. Essa é a verdadeira obediência. E esse detalhe que você falou é tão importante que tem algo aí em Abraão que Abraão ele teve ele obedeceu à voz de Deus. E foi tão forte isso que ele fez que quando ele subiu no monte para entregar esse sacrifício, porque de fato é sacrifício, e aí é que entra até o conceito de sacrifício e oferta, que as pessoas confundem bastante. E o sacrifício que Abraão iria fazer ali no monte, e que estava fazendo porque primeiro vem no coração para depois se exteriorizar, e ele já tinha feito dentro do coração porque ele estava disposto a sacrificar, obedecer à voz de Deus. E você vê que a decisão dele foi tão forte que a promessa para a vida dele foi sobrenatural. Natural. Deus chegou para ele e disse assim, te darei as estrelas dos céus, né? E as areias do mar. É a tua descendência. Então, assim, a promessa sobre a vida de Abraão, pela decisão da obediência, foi muito grande. Muito. Né? Então, as renúncias que fizeram Abraão seguir em frente, a decisão de obedecer, né? No seu coração, deu a ele isso que Deus prometeu sobre a vida dele, que é as estrelas dos céus e as areias do mar. Então você vê que outras pessoas tiveram um momento de ofertar, né? Porque a oferta é você dar voluntariamente, igual Ana com Samuel. E sacrifício é aquela que Deus pede. Por isso que eu digo que sacrifício é mais forte do que a oferta. Porque a oferta você dá voluntariamente. Mas o sacrifício é aquele que Deus te pede. E nem todo mundo está disposto a dar e obedecer. Né? E nem todo mundo está disposto a sacrificar porque sacrifício dói. Sim. Né? E Deus quando pede... É renúncia. E Deus quando pede não é algo que talvez a gente esteja disposto a largar ali né, na esquina. É algo muito Eu forte. bem sei disso. Porque a gente sabe que a gente tem que ser moldado a cada dia, né? E os sacrifícios vêm para provar nossa fé também. Para ver onde está a nossa fé. Engraçado que hoje se fala tanto, né, sobre mudança de mentalidade, sobre PNL, mas eu vejo que tem um versículo da Bíblia que já falava lá de PNL. Quando ele diz, transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Então, ali já existia PNL, cara. É verdade. Porque ele está falando para transformação. Quando Jesus está passando e se depara com aqueles homens querendo apedrejar aquela adúltera, o que é que ele faz? Ele não chega ali para dizer que eu sou advogado de defesa, ele faz pergunta. Isso. Quem aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí ninguém consegue atirar a pedra porque todos tinham seus pecados ali. Só que quando ele pega aquela adúltera, o que é que ele diz para ela? Vá e não peques mais. E aí muitas pessoas já me perguntaram assim, Habib, por que... Duas coisas. Por que ainda tem pecado no mundo se Jesus morreu por nós? E por que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus se Davi pecou tanto? São perguntas assim que roda hoje todo o contexto, né? Porque assim, se você for olhar no ponto de vista do próprio Davi,
salvo engano, posso estar enganado, mas salvo engano, Davi reinou a mesma quantidade de tempo que o Saul, né? Sim. E só que Davi era um homem que, por mais não, porque na Bíblia ele cometeu muitas coisas mais Atrocidades. do que Saul. Só que Davi tinha um coração aquebrantado e Davi Se humilhava. se humilhava, ele perguntava, ele falava com Deus, ele tinha Exato. comunhão com Deus, né? E aí, quando a gente pega a passagem, veja que Davi já foi escolhido como rei antes dele chegar no ventre. Isso, Ele já tinha tido a promessa, sim, né? E Saul reina 1 ano com Deus e 39 sem. é verdade. E Por isso, Davi é o contrário. ao contrário. Por isso que eu digo a você que a maior vitória de Davi, eu até escutei isso em uma pregação que eu ouvi, que a maior vitória de Davi não foi Golias, não foi os leões, não foi os ursos, foi justamente ter na mão o poder de assumir o trono e não ter assumido. Sim. E Né? em muitos momentos ele foi obediente. Ele foi Porque obediente. em vários momentos ele poderia matar Saul. E ele não matou, porque ele disse: o Senhor levantou ele como rei. Isso. Eu vou respeitar. No meu tempo eu assumirei. Ele vai assumir o rei, porque e é hoje algo que a gente tem que tomar para nossas vidas. É o tempo de assumir o trono. E ele sofreu, né, Lucas? Ele sofreu até Não chegar acha lá que foi mil maravilhas, não, porque ele sofreu. Inclusive a espada esteve dentro da família da dele. família dele. Né? Então, hoje Pagou. pagou. Na verdade, assim, a gente tem o costume de andar na direção do que o mundo determina. Então, o nosso espelho deixou de ser, muitas das vezes, a palavra de Deus e começou a ser o próprio mundo. Então, se o mundo está correndo em uma direção, a gente tem vontade de correr nessa mesma direção que o mundo está Sim. correndo. Só que o relógio do mundo não é o relógio de Deus. Então, Davi, ele entendia isso. Ele sabia que o que estava sobre a vida dele, porque o importante é a mente, é reconhecer quem nós somos em Cristo e saber quais são as promessas que a gente vai chegar e vai alcançar. E Davi entendia isso, então Davi esperou o momento dele. Davi não quis tomar a frente, Davi não quis tomar decisões precipitadas. Davi sabia que sobre a vida dele havia uma unção diferente. Mas ele esperou o próprio Deus agir. E dentro desse período, até assumir o trono, foi um período de aprendizado para Davi. Né? Foi degraus que ele subiu. Aqueles degraus que Jacó viu, né? Porque Sim. Jacó, ele roubou as primogenituras, só que aí, quando ele olha na visão espiritual, ele vê a escada. Exato. Né? Então, assim, anjo não sobe Não nem desce sobe. escada. Se ele viu a escada, é porque Deus estava mostrando para ele que tem coisas que tem que subir degraus. Exato. Não adianta você sair daqui e pular. Eu costumo dizer que na tentação de Jesus no deserto, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Porque o Espírito Sim. Santo é condução. Exato. Mas no deserto, Satanás teletransportou a Jesus. Porque o inimigo é especialista em teletransportar pessoas. E Então, ele conhece a palavra. a mano. palavra. Você vê que ele vai lá apresentar a palavra A para palavra. ele. Ele não chega falando resposta dele. Não. Ele teletransportou Jesus. Ele levou Jesus de um lugar baixo para o lugar mais alto que existia. Em um piscar de olhos. Entendeu? Só que vê, né? Jesus, ele sempre esteve no lugar mais alto. Só que Jesus passou pela cruz, teve o processo para chegar no trono hoje, né? E o Satanás não. Satanás pegou ele e teletransportou direto para o cume do monte. E existem muitas pessoas hoje que estão sendo teletransportadas para cumes e para montes. E não tá passando por esse período de processo. O que acontece, né? Tudo que sobe rápido, cai muito rápido. E quando você fala essa passagem, Lucas, me chama a atenção, né? Porque assim, Jesus, ele poderia ali, quando Satanás vem, você não é o filho do Deus altivo? Você não está com fome? Então transforma essas pedras em pães. Né? E ele vem sabiamente e diz, nem sal de pão viverá o homem. Mas ele podia, pelo orgulho, ele poderia, pela prova, para dizer assim, eu sou Jesus, eu sou filho dele, eu tenho que provar. E isso para mim, cara, fica muito representado quando a gente começa a ler o livro de Provérbios, porque muitas pessoas acham que a Bíblia só fala de coisas maçantes, de coisas de Bíblia mesmo, como teoricamente as pessoas entendem isso, que a Bíblia é chata. Cara, mas Provérbios é um livro que tem muita direção, tem muita sabedoria, fala sobre finanças. A Bíblia fala sobre dinheiro, as pessoas não sabem, mas fala. Fala. Né? E aí eu consigo ver, cara, que Jesus é a personificação da sabedoria. É verdade.
né? Porque ali ele não deixa o orgulho tomar conta. E ele estava como homem ali. Isso. Mas ele estava como carne. Mas ele não deixa o orgulho tomar conta. E as pessoas hoje deixam, né, seus egos falarem mais alto, seus orgulhos falarem mais altos. E uma das coisas que me chama mais atenção nessa passagem de Jesus pelo deserto é que quando tudo não estava a favor, ele vence o deserto. Isso. Mas Adão estava no paraíso. Tinha tudo ao seu favor. Adão fracassa no paraíso e Jesus vence no deserto. É verdade. Então, para quem está nos assistindo, muitas vezes pode estar passando por alguma situação, por alguma tribulação. E o que eu quero dizer é que essa tribulação não é para te matar. Essa tempestade não é para parar a gente. É simplesmente para nos fortalecer. Como você trouxe essa passagem, e aí me veio isso muito forte. Jesus, ele vence o deserto. E Adão fracassa no paraíso quando tudo estava ao seu favor. Né? É verdade. E observe que até o avião, quando decola, ele decola contra o vento. Né? É verdade. E engraçado que disso tudo, essa analogia que você fez das duas passagens, né, do Novo Testamento e do Velho, lá de Gênesis do jardim, é que tudo Deus conserta e coloca no lugar, né? Jesus apareceu primeiramente depois da ressurreição para Maria Madalena como um jardineiro. Então, aquele que é responsável por fazer o que Adão não fez. Guardar o jardim. Exatamente. E guardar o jardim, guardar a sua casa e, acima de tudo, cuidar da plantação, das flores, né? De tudo que havia no jardim, da árvore. Então, você vê que um ponto aqui também é que aparece para uma mulher, primeiramente. E a gente sabe que da semente da mulher que saiu o próprio Cristo. Então você vê que Deus, além de mostrar que ele conseguiu fazer o que Adão não fez, o próprio Cristo, ele também conseguiu mostrar, ele conseguiu trazer a dignidade da mulher, né, que tinha se perdido no Éden. Sim. Então ele se apareceu primeiro, ele deu a honra a Maria Madalena, primeiro porque Maria Madalena insistiu em estar no sepulcro. Sim. Na verdade, eu costumo dizer que Maria Madalena, ela acessou lugares, porque os discípulos foram num sepulcro, olharam o pano no chão, olharam o pano dobrado em cima do lugar que o corpo de Jesus estava, foram embora, porque não acharam o corpo. Maria Madalena ficou e chorou. E quando ela entra no sepulcro, ela vê dois anjos que estavam sentados, um no pé e um na cabeceira. Então, Maria Madalena teve a coragem de acessar lugares que os discípulos não acessaram. E por ter acessado, ela teve visão espiritual. E eu quero deixar até uma mensagem pro pessoal de casa que você precisa e tem que aprender a acessar lugares. Exato. Por mais que esses lugares sejam lugares que aparentemente sejam lugares de túmulos fechados, porque túmulo não atrai. Mas às vezes é necessário você entrar em determinados lugares, porque é ali que você vai ter experiências e visões sobrenaturais. E você falando isso, e aí vem aqui muito forte para mim a questão da crucificação. Porque Jesus, ele é crucificado, ele é morto. Mas junto com isso vem o processo da ressurreição. E muitas vezes a gente precisa matar algumas coisas que está dentro de nós. É verdade. Muitas vezes a gente precisa matar o orgulho, como eu já falei aqui, matar o ego, porque as pessoas estão querendo viver disso. É verdade. Né? As famílias estão sendo destruídas por conta disso. Pais estão deixando de falar com filhos por conta disso. Casamentos estão sendo desfeitos por conta disso. Sociedades, né? Porque as pessoas não entendem o que está acontecendo ali e quer deixar sempre o ego, né? Como você falou, a gente precisa acessar alguns lugares que a gente, muitas vezes, como você disse no início, tinha até medo. É verdade. Mas a gente precisa, né? É verdade. E a gente precisa buscar os conselheiros certos, como está lá em Provérbios. Em Provérbios, E aquele que não tem sabedoria também está lá dizendo, peça a Deus. Quem não tem sabedoria, peça-me, que a todo homem é dado. Né? Então a gente precisa entender isso claramente. Na verdade, assim, quando Jesus, ele disse que a palavra dele é como lâmpada e luz para os nossos olhos e pés, né? Caminho. Só que às vezes a gente esquece de uma luz que habita dentro de nós. A gente gosta muito de colocar a luz para tentar enxergar os caminhos que estão na nossa frente. Mas a gente esquece, às vezes, de iluminar o nosso interior. E por isso que as pessoas hoje, elas não conseguem
administrar bem quem elas são diante das outras pessoas. E isso quebra vínculos, relacionamentos. Sim. A gente vive hoje um período muito complicado quando se fala de relacionamento em todas as áreas, tanto de amizade, quanto até profissional, quanto também áreas voltadas a casamento, né? E isso se dá porque a gente esquece de acender as luzes internas para enxergar como nós somos, né? Exato. Hoje uma oração muito difícil de fazer é: Deus, eu sou assim, 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 assim. Me mude porque dessa forma eu não vou conseguir alcançar nada, E né? muitas vezes a gente quer que o outro mude, né? Isso. Primeiro tem que ser o No outro. outro Mas espera aí, primeiro vamos olhar pra gente. é É verdade, porque Lucas. as luzes que habitam no exterior, às vezes, é melhor porque nos dá uma sensação de que a gente pode até estar sendo melhor do que alguém, É, do que a nossa luz interior. Então, às vezes, a gente pega a luz que a Bíblia fala e diz assim, que é a luz da palavra, a gente olha para a pessoa e faz aquele julgamento sobre ela, e aponta, condena e faz tudo. uhum, Só que às vezes a gente esquece que ele falou que nós somos luzes. Se nós sim, somos luzes, a gente tem poder de também iluminar o nosso interior. Então, exato. nós como cristãos, a gente tem que aprender, né, a acender esta luz dentro de nós, para enxergar quem nós somos e pedir para Deus para que haja melhoria, né? Quando você fala isso, aí me remete a uma frase de Jung, né? Porque Jung ele fala assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, Desperta. acorda, né? Então, exatamente quando a gente muitas vezes está olhando para o outro dizendo, ela devia mudar, ele devia mudar isso. Mas quando a gente está falando também, a gente talvez esteja falando muito mais sobre nós do que Sobre sobre o nós, é outro. verdade. E por que não dizer assim, antes dela mudar, antes dele mudar, eu vou mudar, né? É ter aquela questão da autorresponsabilidade, é ter aquela questão de trazer conosco, né, esse olhar para dentro, Para dentro, né? E não olhar para fora, porque Deus ele está chamando o tempo todo a nossa atenção. é verdade. E ele fala conosco o tempo todo, né? E as pessoas ficam, como é que eu vou saber se é Deus falando comigo? Eu digo, respira, fecha seus olhos e diga assim, Senhor, eu tenho que tomar uma decisão, um exemplo. E diga se foi isso ou isso, respire e veja se você vai sentir paz no seu coração. Se você sentir paz, Deus está no Tá negócio. no negócio. Mas se você não sentir paz, ele não está no negócio. É verdade. Né? E as pessoas ficam, ah, mas como? Como é que eu vou saber? De onde, como é que Deus vai falar comigo? Eu digo sinta, porque é muito mais importante você sentir do que você saber. Ah, é verdade. A gente tem que aprender a acessar, né? Exato. Inclusive lugares também que a gente sabe que Deus pode estar. Então, você não vai saber se você não entrar. É. Se você ficar parado na porta, você não sabe o que está dentro de casa. De Mas casa. quando você entra dentro da casa, você consegue identificar o que Exato. existe lá. Exatamente. Então a gente tem que aprender a acessar independente. Porque é dentro desses acessos que a gente tem as experiências sobrenaturais, né? É engraçado, né, nesse bate-papo aqui, quando você falou ali sobre a gente despertar para ter essa comunhão, essa conexão com ele. E aí, uma certa vez na minha vida, eu tinha um negócio, e aí, para mim, aquilo não fazia mais sentido, eu tinha investido muito dinheiro naquele negócio. E aí, foi logo na pandemia ali, e aí eu, rapaz, fiquei naquela situação, tudo fechado, lockdown e tal. E aí, eu falei, não, eu vou compartilhar isso com minha esposa, essa aflição que eu tô sentindo. E naquela volta, né? Aquele negócio para mim eu já sabia que não fazia mais sentido. Até pelo caminho que eu estava trilhando, né? Trilhando. E eu falei com minha esposa, eu falei, e aí? A gente tava já ali no final da pandemia, aquele final porque não acabou, mas assim, de voltar, né? A reabrir as coisas e tal. E eu falei assim, eu vou reabrir o negócio. Mas Deus me incomodava. E aí eu conversei com minha esposa, aí um dia ela falava assim, não, vende. Aí no outro dia ela falava assim, não, não vende não. Vamos continuar. Aí eu falei, não, eu vou consultar meu pai, né? É um cara que eu tenho como conselheiro também e tal. E aí eu fui conversar com ele. A mesma coisa. Vende? Não vende. Cara, eu passei uns 8 dias assim, ouvindo isso dos dois. Vende? Não vende. Vende? Não, não. Eu falei, eu vou surtar. Chegou um ponto que eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou enlouquecer, porque que confusão é essa? E os dois a mesma coisa, tipo, vende, não vende, vende, não vende. E aí eu escutei uma voz falar comigo. Você está buscando os conselhos do lado de fora. Você não está buscando o conselho do lado de De dentro. dentro, é verdade. E aí eu falei, caramba, verdade.
E engraçado que a gente já tem uma certeza, porque eu sabia que aquele negócio não fazia mais sentido. E aí eu orei, falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Na verdade, eu estava preso emocionalmente, porque eu tinha colocado minha energia, eu tinha colocado minha dedicação, né? Tudo ali tinha sido nos mínimos detalhes, né? Muita grana investida no negócio. E aí, quando eu orei com sinceridade e de uma forma simples, Simples. eu senti um alívio no meu coração. E aí eu virei para minha esposa, depois eu virei para meu pai e falei, ó, decidi. Para mim não faz mais sentido. Não faz mais sentido estar nesse negócio. Até porque Deus não está nesse negócio. E eu só quero habitar onde Ele habita, né? E aí não me arrependo. Enfim, para algumas pessoas foi loucura o que eu fiz, mas é aquilo. Eu não posso querer me validar pelo que as pessoas estão enxergando, enquanto eu estou enxergando com os olhos espirituais. Com E elas certeza. estão enxergando com os olhos carnais. Então isso para mim fez sentido, cara. De realmente a gente se conectar É com Ele verdade. e buscar essa direção, né? É verdade. Na verdade, é aquilo que a gente sabe, né? Só discerne as coisas espirituais, espiritualmente, né? Então, aqueles que estão tendo a visão espiritual, eles vão conseguir te dar uma direção espiritual. Mas, às vezes, a gente se apega muito aos detalhes, né? E esses detalhes que a gente se apega, a gente acaba até aconselhando de uma forma que não seja a forma que Deus, às vezes, quer que a gente aconselhe. Aconselho. Então, a gente sabe a importância de, às vezes, tapar o mundo, tapar os ouvidos para o mundo, né? E começar a ouvir de fato o que Deus tem para dar direção. Esse ponto que você tocou, e que a gente conhece o nosso Deus, que até as promessas dele são feitas em momentos que a gente acredita assim, meu Deus, como é que vai Vai acontecer acontecer. isso? Que a gente olha muito hoje, né? Mas a gente esquece que o nosso Deus, ele não vive o nosso tempo. Ele não vive dentro do nosso tempo, né? A gente não consegue colocar Deus dentro das 24 horas. Deus é muito além. Então, quando Deus fala que vai, é porque vai. Se ele fala que você vai ser, é porque ele já está vendo você sendo. Ele já está Exato. vivendo o seu futuro enquanto você ainda Exato. está aqui no presente. E eu costumo dizer que essas decisões, de fato, têm que ser pautadas 100% com base naquilo que Deus tem para direcionar a gente, né? Exato. Porque eu até passei por uma situação recente que tudo estava dizendo que tudo estava, aos nossos olhos humanos, estava favorável aí ao contrário daquilo que Deus tinha falado sobre a minha vida. Só que eu tomei uma decisão dentro de mim de falar assim, cara, eu não posso tentar dizer assim, Deus me prometeu, né? E eu vou procurar subterfúgios para viver, não. Eu tenho que estar encaixado naquilo que Deus determinou que eu tenho que estar encaixado, independente se Deus prometeu ou não. Se Deus está prometendo que o meu azeite vai dobrar e multiplicar e eu só tenho um resto de azeite no copo, eu tenho que crer que esse azeite vai se multiplicar, Exato. independente do cenário. Então eu fiz uma mudança de cenário debaixo de uma promessa, que para muitos era loucura, né? Saiu do cenário e fui para outro cenário. E dentro desse cenário, que é um cenário aos olhos do homem improvável, é um cenário aos olhos do homem infrutífero, é onde Deus está fazendo eu ter as minhas melhores colheitas. Então, independente, o cenário não muda o profeta, é o profeta que muda o cenário. Ezequiel 37, a Bíblia diz que havia o vale de ossos secos. O profeta Ezequiel estava lá no meio do vale, mas o vale não amedrontou Ezequiel, nem transformou quem Ezequiel era. Mas ele, através da palavra, transformou o vale em um grande exército. Então a gente tem que aprender a transformar as situações e os vales que nós estamos. A gente tem um poder muito grande que é a palavra. E quando a Sim, gente sabe utilizar a palavra na hora certa e no momento certo, pode ter certeza que as coisas vão fluir sim, conforme Deus já decretou no mundo sim. espiritual. E é muito importante, Lucas, quando você fala isso, é, a gente precisa, porque a fé ela vem exatamente pelo aquilo que a gente não vê. É verdade. E quando Deus te mostra, ou ele faz você ter acesso aqui, quando você visualiza na sua mente, quando ele diz é isso. Se ele permite você ver, é porque ele já lhe entregou. É Agora verdade. você só precisa trilhar o caminho. Você só precisa se manter, né? Mas quando ele entrega, é aquilo, ele é fiel para cumprir, Com né? certeza. Ele é fiel para cumprir. E tem um versículo, cara, que assim, eu acho que esse versículo ele se aplica a qualquer situação da vida de qualquer ser humano, que está em Isaías 59:1.
Eis que as mãos do Senhor não estão encurtadas para que não possa te salvar. E aí tem uma vírgula. Nem os seus ouvidos obstruídos para que você não possa ouvir. Ou seja, nós estamos ouvindo o tempo todo. Nós estamos sabendo o tempo todo o que é para saber, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado, cara. A gente sabe. Sim, sim. Mas pela teimosia, né? É Pela verdade. insistência do ser humano, ele diz assim, como eu já ouvi, acho que você também, né? De pessoas dizer assim, nem que eu quebre a cara, mas eu vou fazer Eu isso vou aqui. fazer. É o que a gente mais ouve hoje em dia, né? Pode quebrar a cara, mas vou Eu fazer. vou fazer, senão, se eu tô com vontade, pode dar, mas eu vou fazer isso até o É final. verdade. Ou seja, aí eu fico me perguntando hoje, né? Quando eu vejo alguém falar assim, eu digo, quem é que tá falando ali? É o ego? É o superego? É. Quem é que tá falando ali pelaquela pessoa? Porque não é o id, não é ela que tá falando. Né? Não é o racional dela. Ou seja, e a gente tem que entender, cara, que a gente ouve o tempo todo. Só basta a gente abrir a porta de fato do nosso coração para deixar ele entrar e deixar ele falar. É verdade. Né? Porque não é a nossa emoção, não é o nosso ego, não é sobre as nossas vontades. Né? Como eu falei, é muito fácil a gente apontar o dedo para você e dizer, mas Lucas isso, Lucas aquilo. Mas espera aí, antes de eu falar de Lucas, eu tenho que olhar para mim mesmo. É verdade. É verdade. Quando as decisões. Eu costumo dizer que quando a gente está em estradas extremamente apertadas, a gente costuma tomar decisões pelo aquilo que a gente está vendo. Né? Mas Deus sempre tem algo pra gente. Deus sempre tem uma direção a nos dar, Sim. né? Sempre. Quando a gente começa a acessar os lugares através da oração, Deus sempre vai dar um direcionamento. E a gente tem que estar disposto a obedecer. A realidade é essa. Porque, claro que nem todo direcionamento de Deus vai satisfazer o nosso ego, a nossa carne, né? Mas eu costumo dizer também às pessoas que as renúncias que a gente faz, comparadas às promessas, não são nada. Não. Quanto mais você renunciar, maior vai ser a promessa que está sobre sua vida. Exato. Então você tem que aprender a acreditar naquilo que Deus está falando, né? Aquilo que Verdade. Deus está determinando, porque se Ele falou, Ele vai cumprir, né? Foi as promessas que Ele fez para Israel se cumpriram, né? E Israel teve que estar disposto a deixar para trás as coisas. Não precisa ter pressa. Mas é muito bom esse nosso bate-papo, ainda tem muito mais. Mas desde já, você que está nos assistindo, tá gostando desse bate-papo? Vou lhe dizer, ó, vai aqui na descrição do vídeo, no final, agora não, no final, você vai aqui na descrição, vai estar o Instagram do Lucas. Qual é o Instagram, Lucas? Carvalho_Lucas Oficial. Eita. @Carvalho_Lucas Oficial. Então vai estar aqui na descrição. Quando terminar o episódio, você clica aqui no mais, tem lá escrito mais. Você clica no mais, você vai ver a descrição e lá embaixo você vai ver o Instagram do Lucas. Você clica, vai direto para o Instagram dele, começa a seguir a página, porque com certeza vai ter muito conteúdo lá bacana. E também quero agradecer ao nosso patrocinador, Gelo Baiano. Você que tem seu restaurante, você que tem quer fazer seu evento, quer fazer a sua festa, tem lá gelos saborizados, tá? Você pode fazer seu drink, seu coquetel, pode fazer sem álcool, eu indico sem álcool, tá? Faça lá seu drink sem álcool, porque é super top. São gelos saborizados, tem melancia, tem maracujá, maçã verde. De maçã verde é o que eu mais gosto, mas é muito bom. Então você quer fazer seu evento, sua festa, seu aniversário, vai lá que você vai ver que é algo diferenciado. Manda um direct lá para os meninos, que a equipe deles vai lhe atender e deixar já um abraço, tá? Para Matheus, os dois sócios, os dois é Matheus, então quer dizer os Matheus. Os Mateus. Já tá no plural. E deixar um abraço também para Cristiano, que é o gerente de operação deles lá. Então, tá aí, tá? Uma super dica. E não posso deixar de agradecer também a toda a minha equipe, né? Porque isso aqui não acontece só aqui. Quero agradecer a Felipe, que está aqui, que é o cara que opera tudo aqui, então tudo só funciona por causa dele. Então quero agradecer a Felipe, agradecer também a minha equipe que fica nos bastidores, né? É o cara que faz os cortes, que fazem as capas, Gustavo, Davi e Bruno. Então deixar aqui meu agradecimento a todos. E mais uma vez, clica no joinha, né? Se inscreve no nosso canal e compartilha, ó. Pega o aviãozinho aí, compartilha com mais pessoas, porque esse episódio tá fantástico. Né? Imagine agora você podendo conhecer mais da palavra, podendo adquirir mais entendimento, mais sabedoria, né, Lucas? Como a gente estava falando, tem que ser sem pressa e como Salomão, né? Algumas
Teologicamente, em algumas versões, diz que foi ali com 13, 14 e outras com 16. Enfim, mas foi muito jovem que Salomão tem um encontro com Deus. E quando ele pergunta, né, o que você queres? Ele podia pedir qualquer coisa, mas o que ele pede? Sabedoria. Sabedoria. Então, eu tenho certeza que esse episódio vai estar cheio de sabedoria para quem está nos assistindo. E o YouTube é um canal de acesso, né? YouTube, Instagram, outras plataformas são acessos também que você faz. Então, esses acessos também é um canal de bênção para sua vida, porque você pode não só compartilhar, né, as mensagens que são ditas, as mensagens que são faladas, as mensagens que são pregadas em lugares. Né, e você pode atingir muitas pessoas assim. Eu às vezes recebo mensagens que falam muito comigo, né? Recortes que são feitos de pregações, e eu recebo na minha rede social, no meu Instagram, no meu WhatsApp. E são mensagens muito. São mensagens que confrontam, são mensagens que confortam, né? Às vezes a gente tá ali precisando, o Espírito Santo sabe que a gente precisa na hora certa, e sempre usa alguém para compartilhar. Então seja esse canal, porque rede social hoje é um instrumento de evangelização, e a gente tem que aprender a fazer isso, né? A gente tem que parar de mandar menos mensagens de não incentivo e mandar mais mensagens de incentivo da parte de Deus. É verdade. E como a gente estava falando, né, seguindo a linha, ou seja, a gente precisa ter paciência, Com né? certeza. Há sempre um tempo certo e determinado para que todas as coisas aconteçam. E muitas vezes a gente está querendo se precipitar, querendo acelerar o processo, né? É verdade. E se José acelera o processo, ele não seria o José, ele não seria o governador. Né? Se Davi acelera o processo, ele não seria o rei Davi que foi, o guerreiro que foi, né? Precisou passar por etapas, como você traz ali quando você fala de Jacó, né? É Jacó. Quando ele vê a escada, Jacó não, É Jacó, foi Jacó. Foi Jacó mesmo. Foi. É porque agora me veio uma outra passagem aqui. Enfim, quando ele vê a escada que você tá trazendo, dizendo que ele tem que subir degrau por degrau, né? Isso. Então, exatamente, a gente precisa entender que é dessa forma. Verdade. Né? A gente tem que ter um tempo certo e determinado e caminhar degrau a degrau. Né? É verdade. Isso é muito importante, porque eu acredito que isso é tudo em nossa vida, né? Puxando agora um gancho para o profissional, eu cresci dentro de uma empresa e degrau por degrau, né? Sempre fiz o meu trabalho, permaneci sempre no meu lugar ali, assim também como ministerial. Sim. Né? Eu servi ao Senhor por muito tempo ali dentro de uma igreja no Vale dos Lagos. E dentro dessa igreja cresci, desenvolvi, aprendi. Foi o momento de matar urso, leão, tigre, né? Que foi o que Davi passou. E a gente estava até conversando um pouquinho antes, que hoje eu consigo viver um tempo de realização de promessas, né? Eu agradeço muito a Deus, porque nenhuma das vírgulas que Deus falou na minha vida toda deixou de se cumprir, né? Tem muitas coisas que vão se cumprir ainda, que estão em processo de cumprimento, e tem coisas que já se cumpriram. E, cara, eu sempre falo com Deus que eu quero ser uma testemunha viva das promessas de Deus na minha vida. Porque hoje a gente se depara com muita gente que parou no meio do caminho, que largou as coisas no meio do caminho. Sim. Muita gente que se desmotivou, né? Quantos amigos do passado que eu tenho que hoje tomaram uma trajetória e um rumo totalmente diferente. Sim. E eu quero não só viver, mas eu também quero mostrar isso para as pessoas, de que vale a pena servir Jesus, vale a pena ser fiel a Deus. Porque eu tenho visto Deus fazer coisas sobrenaturais na minha vida. Eu não sei se você vai tocar no ponto profissional, mas quando eu contar um pouco dessa minha trajetória dentro da empresa que eu fiz, foi algo sobrenatural. Né? E todo lugar que eu vou, conto isso como testemunho, para as pessoas verem que Deus cumpre a promessa. Sim. Né? Sim. Eu agradeço muito a Deus, mas... Pegando já esse gancho, porque a gente ia falar assim dessa parte profissional, mas pegando já esse gancho, conta pra gente como foi essa trajetória. Como foi esse testemunho, né? Eu digo que o cristão, ele vive o tempo todo o sobrenatural de Deus. Não tem como não viver o sobrenatural. Eu comecei como jovem aprendiz em uma empresa, e no ramo educacional também, essa empresa. E dentro dessa empresa eu comecei crescendo, entrei como jovem aprendiz, passei um tempo como jovem aprendiz, depois fui trabalhando ali, e aí tive a oportunidade para assistente administrativo, depois passei a ser assistente à direção, porque trabalhava diretamente com o diretor da empresa, e depois tive a oportunidade de ser supervisor administrativo dentro dessa própria empresa, essa instituição de ensino superior.
E a minha trajetória foi uma promessa de Deus, né? Porque Deus falou comigo que eu faria faculdade, né? Deus falou comigo que eu seria futuramente um doutor. Deus falou comigo que abriria as portas. E na época que eu estava entrando para trabalhar como jovem aprendiz, eu não via isso, né? Deus fez uma promessa dentro de um cenário improvável. Sim. E eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que... Minha mãe não tem condição de pagar uma faculdade de Direito. Eu tenho que passar na UFBA, no NEB, meu Deus, eu tenho que, né, arrancar meus cabelos estudando. E aí, Deus sempre prometendo, dizendo, não, vai acontecer, vai acontecer. E aí, quando eu entrei nessa instituição de ensino superior, a primeira oportunidade que tive de cara foi a bolsa de 100% para funcionário. Eita, Então ali glória. eu cursei, fiz direito, né? Sou formado em direito hoje. E ali eu fiz a faculdade 100% de graça. E ainda teve plus, né? Porque quando Deus dá a benção, dá dobrada. Aí eu tive ainda bolsa pelo ProUni, né? Tive passei na época no Senai para manutenção automotiva. Até Deus falou assim: até se você quiser consertar carro, eu tô lhe dando. Manutenção automotiva para técnico de rádio também pelo Senai. Então ali foi um momento assim que Deus foi abençoando. Deus foi fazendo o trajeto de pai na minha vida, né? Claro que tudo com também nosso esforço, que a gente tem que fazer, nossa parte, tem que estudar. E dentro da minha família, eu era uma pessoa que as pessoas não acreditavam muito, né? Eu costumo dizer que eu fui o primeiro dentro da minha família a exercer aquilo que eu queria fazer, porque teve pessoas que tiveram sonhos, mas, né? Não realizaram. Inclusive pessoas que até para a sociedade mostrava que poderia alcançar esses sonhos. E eu, que era um cara totalmente ao contrário, embora fosse novo, mas as pessoas olhavam para mim e diziam assim, não, eu acho que esse rapaz aí não vai conseguir muita coisa não. E aí Deus fez... Era o improvável, né? Era o improvável. E Deus pegou e mudou completamente a minha vida. Então, eu fui o primeiro a cursar aquilo que eu queria. Eu sempre quis fazer direito e consegui fazer direito, né? Que legal. E Deus abriu outras portas na minha vida e as pessoas começaram a me enxergar de outra forma. E Deus falou assim, eu sou seu pai, é eu que faço, né? É eu que mudo eu que mudo os cenários, é eu que mudo aquilo que as pessoas estão enxergando de você, é eu. Por isso que às vezes a gente tenta até fugir de locais para que as pessoas não possam ver o nosso momento de tristeza, o nosso momento que a gente está ali cabisbaixo. Mas às vezes é dentro desse cenário que Deus vai nos permitir ficar para que essas mesmas pessoas também enxerguem nossa vitória. Sim. Né? Então, dentro dessa empresa eu comecei e graças a Deus o Senhor foi abrindo as portas para mim, tanto na minha área profissional como também dentro dos meus cursos, dos meus estudos, né? E eu digo que foi um milagre também o meu trabalho, a empresa que eu atuo hoje, porque Deus sempre falou comigo que eu ia crescer dentro da empresa que eu trabalhava. Sim. E aí entrou um outro cenário improvável, porque eu tinha algumas guerras, alguns conflitos internos na empresa, alguns relacionamentos assim quebrados que eu tinha dentro da empresa, né? E aí, dentro disso, eu vi um cenário improvável. Eu falei, meu Deus, eu vou crescer como, né? Naquele negócio de às vezes, a gente se sentir um pouco perseguido, né? Que existe muito hoje em algumas empresas essa questão, alguns funcionários se sentem dessa forma. E eu sentia na instituição que eu trabalhava. E fora isso, o meu nome chegou aí para a lista de demissão. Caramba. Né? Foi algo muito forte assim, porque eu fiquei sabendo, eu saí de férias, tinha saído de férias. E Deus no meu coração disse, ainda não é o momento de você sair desse lugar. Eu falei, não, é impossível. Não é o momento de eu sair, mas meu nome tá lá na lista. Quando eu voltar de férias, vou descer pro RH, pegar minha carta e ir embora. E, creia, quando eu cheguei, um dia depois que eu voltei de férias, eu cheguei na mesma empresa. E quando eu entrei, já tava esperando até que o RH me ligasse. Quando eu cheguei na empresa, toda a diretoria da empresa tinha sido desligada. E Deus mudou completamente o cenário da empresa que eu trabalhava. Né? E Deus riscou, porque Ele é Deus que risca nomes, né? E também bota nomes. E ali começou a transformar tudo na minha vida. E aquele ambiente se tornou um ambiente para mim confortável, bom. E eu comecei a crescer, né? Eu costumo dizer isso onde quer que eu passe. Eu digo que quem assina minha carteira é Deus. E quem dá baixa nela é Deus. Né? Então, tudo tem um propósito. Hoje eu trabalho em uma outra instituição, uma outra proposta, uma outra visão. Eu trabalho em outra instituição.
E graças a Deus sou feliz. Trabalho hoje viajando, que é o que eu mais gosto. Na verdade, Deus sempre falou comigo: você vai viajar pela Bahia toda. E eu sempre pensando assim: então amém, se eu vou rodar a Bahia toda. E daqui a pouco eu não sei, pode ser pregando, pode ser evangelizando, pode ser fazendo qualquer coisa. E aí ia trabalhando, né? Glória a Deus. Me sinto muito feliz hoje, né? Assim, profissionalmente. É uma quebra de rotina. Sim. Mas graças a Deus também tem a parte da viagem, que eu viajo também pregando, né? Até evangelizando mesmo, porque dentro do meu trabalho a gente não pode deixar de falar de Jesus. Sim, Aonde quer que a gente passe, tem que ter diferença. sim. Eu fui para uma cidade chamada Campo Formoso. Conheço. Conhece Campo Formoso? Conheço. E é uma cidade que parece que não chega nunca, né? A É. gente vai de carro ali, parece que nunca chega. E eu fui nessa cidade e eu entrei em um colégio lá na cidade de Campo Formoso. E quando eu estava conversando com o rapaz olhou pra mim e disse assim: você é cristão? E disse assim: sou. Ele falou assim: poxa, que legal. Eu senti o perfume de Cristo. Aquilo ali pra mim impactou, porque, cara, é muito forte você dizer pra alguém que você sentiu o perfume de Cristo. E aí, quando ele falou aquilo ali, me regozijou. E eu tive no meu coração que eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Então, são essas coisas que vão acontecendo. É esse trajeto, né, na minha vida profissional, que eu agradeço muito a Deus e sei que tem muita coisa ainda pra acontecer, né? Sim. Tem muitos lugares. Eu tô no meio da escada, Sim. né? E tô subindo mais degraus aí pra glória de Deus e eu sei que grandes coisas Deus ainda há de fazer aí. Amém, glória a Deus. Você falando aí me veio aqui, Deus tocou no meu coração. Esses lugares que você está indo visitar a trabalho, né, vai voltar para pregar. É só o que ele está ali mostrando. Amém, em nome de Jesus. E isso que você falou é muito forte, porque assim, eu tenho vivido experiências Eu tive essa sobrenaturais. certeza quando você falou aqui. Amém. Eu tive muitas experiências. Eu tenho uns 5 meses que estou lá, né? E tive muitas experiências sobrenaturais de eu entrar em lugares, aí entra aquilo que a gente conversou no início. Aham. Acessar locais, né? E eu não vejo só o amor de Deus pela minha vida, não. Eu vejo o amor de Deus na vida de muitos. Sim. Porque eu tenho entrado em lugares que muita gente não entra mais. Eu tenho acessado lugares para falar de Jesus que muita gente hoje não acessaria. Porque julgaria, criaria um julgamento. E eu já vi pessoas na minha frente, sentadas, tomando um copo de cerveja na minha frente, e eu falar de Jesus e essas pessoas desabarem, né? E eu dizer para essas pessoas o quanto elas são, inclusive as pessoas que estão me assistindo, o quanto todos nós, vocês que estão nos assistindo, é importante para Deus. Sim. E se por uma alma for necessário, Deus faz vir de Faz. outros lugares. Para que entre em lugares que muitas pessoas que estão ao nosso redor não entram entra. para falar. Você falando isso, eu passei por uma experiência dessa, né? Eu estava num lugar, num ambiente onde a casa de uma pessoa da família, e estavam todos ali confraternizando e tinha bebida, cerveja, vinho. E, quer dizer, eu sei por quê. E eu passei na mesa e uma pessoa me chamou. Eu não conhecia essa pessoa, conheci ali naquele momento. E aí eu sentei e ela me fez essa pergunta, né? A mesma pergunta que te fizeram. Você é evangélico? Eu falei, sou. Ela falou, dá para perceber. Bacana. E aí a gente começou a conversar. E foi incrível, porque essa pessoa foi o ponto para que toda a mesa, para eu começar a pregar para toda essa mesa. E teve algo que me chamou a atenção. Teve duas pessoas que ficou muito incomodadas e a gente sente, a gente percebe. E elas levantaram da mesa e saíram, né? E ficaram mais afastadas, mas, enfim, como você falou, se for um só, é o que importa. É verdade. Né? E ficou algumas outras pessoas ali na mesa. E eu falei, meu Deus, como Deus faz as coisas, né? Porque a religiosidade jamais vai entender isso. Você numa mesa onde tem uma pessoa bebendo, por mais que seja numa casa de família e tal, uma confraternização de família, você não vai entender isso. Os religiosos não entendem. Não entende. Né? E é isso que você falou agora que é importante, porque às vezes a gente esquece que a função da luz é iluminar o que está escuro. Exatamente. Então, a gente tem que entrar em lugares sombrios. Sim. Para que a salvação alcance as pessoas. Pois é. Porque será que aquelas pessoas que eu preguei, que estavam na mesa de um bar sentado, será que dentro daquelas cidades, a 7 horas daqui de Salvador,
Será que não tem amigos, pessoas que são cristãs que lidam com aquela pessoa? Tem. Sim. Só que às vezes as pessoas não estão dispostas a ir lá. Acha que não vai resolver? Não vai resolver. Acha que ela não tem mais. Não tem jeito, Ela não né? quer. Então, por uma alma, Deus traz, pega Sim. daqui de Salvador, leva para Leva. 7, 8 horas de distância, para você sentar e mostrar para ela o quanto Deus ama você, né? E às vezes a gente não tem essa percepção. Então a gente tem que aprender a julgar menos, né? E evangelizar mais e falar mais de Deus. Independente do que aquela pessoa. Porque Jeremias, ele profetizou, Isaías profetizou sobre o cativeiro, só que o cativeiro não deixou de acontecer, Sim. né? O cativeiro aconteceu. Sim. Mas não é sobre se a pessoa vai lhe ouvir ou não. É sobre que é necessário falar de Jesus, é necessário pregar, é necessário levar para as pessoas aquilo que o próprio Jesus está direcionando que leve, né? Perfeito. Para resgatar. Essas pessoas podem, naquele momento, não mudar o seu posicionamento, né? Naquele exato momento. Mas aquilo ali vai refletir, né? A terra. Muitos estão dispostos a jogar as sementes, mas não estão dispostos a cuidar da terra, né? E muita gente está aí distribuindo semente, mas não está cuidando, né? E trazendo até esse gancho do cuidar da terra, queria até mandar um abraço aqui para um casal abençoado, que é Vel e Larissa, eles são de Candeias. É ali que a gente já começa a ver o nosso chamado sendo né? O exercício do nosso chamado. Eles, na minha vida, é um casal, para mim, são terras que precisam ser cuidadas, né? Sementes foram lançadas e são lançadas, que são a semente da palavra. Mas não é só plantar, jogar a semente e deixar lá. E muitos, até líderes, até esquecem de cuidar dessa terra, né? Então De arar também. esse terreno. Isso, arear esse terreno, de arar esse terreno, desculpe. E trabalhar em cima disso. Fazer com que a semente cresça para dar frutos no futuro. Né? Então, a gente tem que aprender a ser esse lavrador que Jesus tanto fala que devemos ser, né? O próprio Adão não teve essa oportunidade dentro do Éden de fazer isso. E até mesmo, talvez, até com seus filhos, né? Caim e Abel, porque um matou o outro. Mas a gente tem que aprender a ser essas pessoas na vida de muitos, né? Para que essas árvores dê fruto. Hoje a gente, às vezes, até olha as pessoas como uma disputa, né? A gente não está disposto a fazer com que aquela pessoa cresça. Verdade. Né? A gente tenta reter, a gente tenta travar. Né? Eu já vivi muitos momentos assim, né? De pessoas que às vezes estão do nosso lado, até porque as pessoas até comentam isso no mundo, que é uma questão até de inveja. Né? As pessoas têm inveja. Porque a inveja, ela não vem pelo que você tem, mas pelo que você é. Né? É verdade. Não é o que você tem, é o que você é. É a sua luz, é o seu brilho. É o brilho. É o que incomoda. Né? É o que incomoda. Então é aquilo que você, seu posicionamento. Exato. O seu posicionamento incomoda. Exato. Entendeu? Então, assim, é algo que a gente tem que aprender. Não só plantar sementes, mas também aprender a cuidar das terras. Exato. Né? Arar esse terreno. Arar esse terreno. Lucas, muito bacana, né, tudo que a gente está tratando aqui hoje. E eu quero perguntar uma coisa também a você. Hoje Lucas também é evangelista. Isso. Né? Ministério de Louvor também. Isso. Como foi esse chamado? Como foi esse desenvolver? Né? Hoje você também prega, né? Então, como foi isso para você, cara? Como foi esse início, esse start? Como foi que isso despertou? Como isso brotou em você e você falou, é isso? Porque no meu chamado ministerial, eu corri muitas vezes. Corri, porque eu não queria. Eu falei, papai, eu quero ficar sentado no banquinho no lá, banco eu quero só ouvir, receber. E eu não entendia isso e durante muito tempo eu corri, mas enfim, tem uma hora que não tem mais. Não tem como correr. Porque a gente sabe que o negócio fica duro. É verdade. Quanto mais você corre, o negócio mais fica estreito. É verdade. E mais apertado ele coloca. Então, assim, me conta um pouco como foi isso. Na verdade, assim, quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, né, lá, costumo dizer com 17 anos, teve um tempo que até que eu me afastei, uns 3 anos, e depois retornei para a casa do Senhor. Deus sempre falou no meu coração, né? E Deus dizia das promessas que existiam sobre a minha vida. E o mais importante de Deus falar é a gente tomar posse dessas promessas, né? Porque eu sei que uma hora eu vou ser e vai chegar o meu momento. Mas acima de tudo eu tenho que fazer a oração de Salomão. Deus me dá sabedoria para que eu conduza esse ministério que o Senhor
vai colocar sobre a minha vida. E ali eu comecei a crescer, sempre fui amante da palavra, sempre gostei da palavra, sempre Sim. amei a palavra de Deus. Não era. Hoje eu toco violão, hoje eu canto pela misericórdia, mas não era algo que me impulsionava, né? Humilde, Não, humilde. não era algo que me impulsionava. E aí eu comecei a estudar a palavra, estudava. E eu me lembro que ia naquele ciclo de orações que tinha, né, as mulheres do manto, Ou a tiazinha do coque. do coque. E aí eu falava assim, Deus vai falar comigo hoje, Deus vai falar comigo hoje. Deus não falava nada. Eu passei 3, 4 anos vendo amigos meus tendo a oportunidade de pregar, de falar de Deus. E eu falei, meu Deus, eu não tenho essa oportunidade, tá acontecendo alguma coisa, tô fazendo alguma coisa de errado. E aí fiquei um bom tempo, né, ali, estudando a palavra, comendo pão e bebendo água. Até que algumas oportunidades na minha vida começou a surgir, né? E as pessoas começaram a olhar pra mim e falar assim, poxa, você prega legal, você prega bem. E dentro disso eu fui construindo amizades, fui construindo relacionamentos, vínculos com pessoas que hoje são pastores, né? E essas pessoas começaram a me impulsionar. E dentro desse trajeto na palavra, foi que tinha um projeto social antigamente, na antiga igreja que eu congregava. E esse projeto social tinha um sopão lá que a gente fazia. E aí sempre a gente ia e precisava de alguém para tocar. Só que na época, o rapaz que era responsável por tocar não podia ir pra sopa, né? E eu olhava e dizia assim, rapaz, eu quero aprender a tocar violão. Eu preciso tocar violão aqui, porque esse negócio de depender dos outros tá muito complicado. Eu tenho que aprender a tocar violão. Aí, uma certa feita, eu falei com o Senhor e disse assim, Deus, eu vou comprar um violão, porque eu quero aprender a tocar violão. Aí eu tive um sonho, Habib, e esse sonho foi, assim, sobrenatural, né? No meu sonho, eu via uma mão que segurava um violão. Eita, agora. E ele rodava esse violão e eu via todos os detalhes, e inclusive a marca. Eu não conhecia marca nenhuma de violão. Eu nem sequer pensava em tocar violão. Foi algo que nasceu assim na hora, né? E o nome da marca, né, apareceu lá, bem específica. Eu falei, vou pesquisar se existe essa marca ou é sonho. E pesquisei. Quando eu pesquisei, existia a marca e era uma marca de violão. Caramba. E quando eu entrei no site, eu falei assim, então eu vou procurar. Já que a marca existe, eu vou procurar o violão que apareceu no sonho. Eu quero como tá no sonho. E aí, eu escolhi. Eu me lembro que eu passei mais ou menos uns 30 dias pra escolher esse violão. E eu não achava esse violão no site, como eu vi no sonho. E meu irmão dizia assim, rapaz, compre qualquer violão. O importante é você tocar o violão. Eu não, mas eu quero comprar o violão conforme eu vi no sonho. Específico. Se Deus me mostrou, É né? ele. É porque é ele. Aí eu, na minha pequena fé, escolhi a cor do violão, escolhi o nomezinho, escolhi tudo. Só tinha um detalhe no violão que não tinha no que eu comprei. Eu falei, Deus, tá bom, Senhor, me perdoe, eu comprei da cor, comprei da A marca, mesma comprei do marca. estilo, comprei de tudo. Só tem um detalhezinho que não tem nesse violão. Mas amém, possa ser que seja esse e eu esteja também criando muita dificuldade na minha mente. Comprei o violão chegou lá. Não estava me sentindo bem por causa desse detalhe. Não estava me sentindo bem. E aí, o violão chegou, eu fiquei, né, feliz e tal, mas mesmo assim incomodado. E eu disse assim, Deus, se não for esse violão aqui, eu vou comprar depois outro violão, no sonho. Só pra eu aprender logo. Aí a Bíblia cria, quando eu abri a capa do violão, que eu tiro o violão, o detalhezinho que faltava, tava no fundo do violão. Só era colar. E aí, quando eu olhei, que eu falei, meu Deus, eu não acredito. Aí eu fui, colei o detalhezinho no violão. Era uma capinha assim que fica no violão que vem assim. E ele vinha solto. Eu não sabia. E aí você tem que colar. Quando eu colei, que eu estendi ele assim na sala da minha casa, eu falei assim, realmente é o violão que você viu no meu sonho. E aquilo ali foi pra mim, foi tremendo. E ali eu comecei a falar, Deus, agora eu preciso de um professor pra aprender, né? E cara, eu aprendi a tocar violão sozinho. Né? Eu e Jesus mesmo. Eu tava na cama e um rapaz foi lá na minha casa, o nome dele era até Lucas. E ele me ensinou 3 acordes só. Foi a primeira aula. Vou te ensinar 3 acordes. Mas pense em um cara que botava todas as músicas evangélicas nos 3 acordes. Era eu. Só tocava os 3 acordes. Cantava 6, 7 músicas nos 3 acordes. E aí eu ficava no 3 acordes dentro de casa, treinando.
Até que eu comecei a olhar na internet e comecei a me desenvolver. Cifras. Aí o que eu fazia? Eu tirava, eu falava assim, 6 músicas com 3 notas. Aí eu entrava no sistema, entrava no site, olhava, 3 louvores com o mesmo acorde. Aí chegava na sopa, aí ficava tim, 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 tocando, aí todo mundo, meu Deus, você toca bem, foi Jesus que me ensinou. E aí, dali pra frente, Deus começou a desenrolar um rolo na minha vida que até então eu não tinha escutado, né? Deus não tinha me direcionado a isso. Só que eu aprendi que quanto mais a gente investe no reino, Sim. mais o reino investe em nós. Nós. Perfeito. Então eu falei pra Deus, Deus, eu quero aprender porque o teu reino precisa. Aqui na Terra tem muita gente que não faz mais, né, como fazia antes. Nesse mundo que tudo se move por dinheiro, infelizmente, a gente tem tido um pouco de dificuldade de encontrar muitas coisas, né? E aí eu comecei a aprender. E hoje eu digo a você que, inclusive no ministério, Sim. no Batista Noiva do Cordeiro, quero mandar um abraço para a pastora Sandra, que é o ministério hoje que eu estou congregando. Foi um ministério que iniciou sem nenhum levita e eu fui o único levita. Então hoje eu entendo o propósito de Deus. E eu agradeço muito a Deus. Então hoje, pela misericórdia, eu tenho a possibilidade de cantar e também tenho a possibilidade de ministrar, né? E aí foi crescendo tudo junto, a ministração e a parte do louvor também, né? E eu dizia pra Deus, Deus, eu só quero tocar na sopa, eu não quero tocar na igreja não. Porque eu chegava na igreja e via tanta gente tocando de forma sobrenatural, eu falava, meu Deus, eu não quero isso aí não, eu só quero tocar na sopa. Só quero tocar no culto do lar. Escondido. E querendo ficar escondido. Quero ficar no culto do lar, tocando dentro de casa. No mistério. Só que quanto mais a gente não quer, mais Deus dá, porque Deus conhece o nosso coração, né? Eu tenho passado por algumas situações na vida que se resume basicamente nisso, né? Que às vezes as pessoas olham pra gente porque obter hoje o conhecimento é legal, é bacana, mas também te dá confrontos na vida. Porque as pessoas não te enxergam como uma pessoa que pode ser uma pessoa orientadora, as pessoas te enxergam como uma pessoa soberba. As pessoas te enxergam como dono da verdade. Muitas vezes como adversário. Como adversário. Então, obter a sabedoria como Salomão, na época de Salomão, obter a sabedoria era algo diferencial. Era algo a olhar e a copiar. Hoje em dia, obter sabedoria traz conflitos, né? Porque as pessoas olham pra você e te enxergam como se você fosse o dono da verdade, né? Mas não é questão de dono da verdade, é porque você tem uma sabedoria da parte de Deus. E não é qualquer coisa, um posicionamento. E não é qualquer coisa que vão te dizer que vai mudar aquilo que você tem dentro de você. Sim. Não é porque você não quer ouvir ou você não tem humildade para ouvir, mas é porque o seu conhecimento não permite que você ouça qualquer coisa. Exato. Né? Então, assim, você vê quanto é enriquecedor esse dom de sabedoria. E aí, dentro disso, eu comecei a caminhar, né? Fazer a minha caminhada, a minha jornada. E hoje eu entendo o que eu exerço, né? Ministerialmente falando. Hoje eu entendo os propósitos de Deus, né? Então, algumas igrejas me convidam. Hoje eu estou em um processo de cumprimento de promessa nessa área. Eu fui ungido ano passado evangelista, né? E foi uma promessa de Deus na minha vida que se cumpriu. E se cumpriu da forma que ele queria, porque hoje as pessoas rotulam muito essa questão de cargos dentro de igreja, né? E não é sobre cargo, é sobre chamado. Exato. Não adianta você querer convidar alguém para ser um diácono se ele não tem um perfil para ser diácono. O chamado. O chamado, né? Não é nem perfil, é o chamado mesmo. Você falou certo. E eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Sim. E aí, quando foi ano passado, o Senhor me separou ali. Já tinha me separado. O óleo no mundo espiritual já aconteceu, porque a gente sabe que primeiro no céu, para depois acontecer na terra. Sim. E Deus já tinha me escolhido, já tinha derramado óleo e aconteceu de forma física. E de lá pra cá eu vim exercer no ministério como evangelista ali na Noiva do Cordeiro, em Lauro de Freitas, em Tinga. Então foi algo assim sobrenatural, que eu gosto muito de exercer, eu gosto muito de pregar a palavra, né? Eu costumo dizer que minha vida hoje, meu momento de me distrair, meu momento de ser feliz, né? Porque a gente trabalha, tem uma rotina de viagem. Hoje é uma motivação, né? Eu cheguei agora de Alagoinhas, então essa rotina de viagem deixa a gente cansado e aí a gente vir para um podcast desse, falar de Deus, isso edifica a nossa fé. Sim. Né? A gente vai... a Bíblia diz que quer ser cheio do Espírito Santo,
cante e salmodeie entre os irmãos. Então, esse momento aqui, o momento que a gente vai para a igreja, o momento que a gente prega, é a gente falando e Deus trabalhando ali dentro da nossa vida. E quanto mais a gente fala, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Mais aprende, Não é verdade? que é nós somos um eterno aprendiz, né? Sim. Você vê que a cada dia que a gente ouve um pouco da palavra de Deus, a gente aprende um pouco mais. Exatamente isso. Bacana demais sua trajetória. Estou muito contente, né, da gente estar falando aqui sobre Deus. As pessoas que estão em casa estão podendo ter essa oportunidade de conhecer mais da palavra. Isso é muito importante. Estamos caminhando agora para o final. E, Lucas, quero mais uma vez te agradecer. E nesse momento, quero que você olhe para aquela câmera. Ela vai ser entregue aqui a você. Ó. Deixe a sua mensagem Que responsabilidade. para quem está nos assistindo. Enfim, alguma mensagem que possa tocá-las, alguma mensagem que possa... E no íntimo, no profundo, fique à vontade, com sua simplicidade, com sua humildade. Tenho certeza que essa mensagem vai chegar. Eu agradeço a oportunidade. Repito que esse momento, né, e assim como o que você tem feito, seu trabalho, é muito bacana dar a oportunidade, né, de sempre estar pessoas sentando aqui para poder falar um pouco da trajetória da vida, um pouquinho de tudo, né, porque a gente sabe que ainda estamos no mundo, né, então a gente sabe que tem a nossa vida profissional, familiar, a nossa vida ministerial. E é muito importante momentos como esse, né? Bom seria que todo mundo tivesse essa visão, né? De poder expandir o evangelho, né? Tem pessoas que ainda não ouviram falar sobre Jesus, precisam ouvir falar sobre Jesus. E essa é a nossa grande missão, a missão da igreja, né? Alcançar pessoas. E o que eu quero dizer para todos que nos assistem, né? Que não desista, servir a Jesus, servir a Deus, muito bom, é gratificante. Não desista do seu sonho, não pare no meio do caminho. A Bíblia diz que Jesus ele entra num barco com os discípulos para atravessar de um lado para o outro. E quando chegou no meio, houve uma tempestade. Porque geralmente é no meio que vem a tempestade, né? Quando a gente inicia um projeto, não há dificuldades, mas quando a gente chega no meio dos projetos, as dificuldades vêm e a adversidade chega. Mas Jesus também está querendo ensinar que no meio desse trajeto é também o momento que Jesus entra para fazer o milagre. E quando Jesus fala para aqueles discípulos no momento da tempestade, antes de ele repreender o vento e o mar, Jesus primeiro falou para que eles não ficassem preocupados, né? Jesus primeiro trabalhou dentro da mente dele, porque a preocupação de Jesus sempre vai ser trabalhar primeiro dentro de nós. Porque para a gente aprender a tomar a decisão e para decretar no mundo espiritual que o mar se acalme, que os ventos cessem, a gente primeiro tem que entender quem somos nós em Jesus. E acreditar que Jesus, independente dos ventos, está no nosso barco. Então que a gente aprenda que as tempestades da vida vão chegar, sim, para todos. E vão acontecer no momento que você estiver no meio das coisas. Então, se você estiver no meio agora, se você estiver no meio de um projeto, se você estiver no meio de uma ação que Deus te deu, de uma ordem que Deus te deu, não faça como Jonas, não mude a rota, não mude o trajeto. Permaneça no trajeto que Deus te colocou, acreditando que os ventos e a tempestade vão cessar. Jonas, ele tentou mudar o trajeto, né? Deus falou para ele ir para Nínive, mas ele quis descer para outro lugar. Ele quis sair para outro lugar, ele quis fugir da presença de Deus, né? Mas a Bíblia diz que quando ele tenta fugir da presença de Deus, ele desce, ele só desce, né? E ele desceu tanto que ele foi parar na barriga do peixe, nas profundezas do mar. E Deus não quer que a gente pare na barriga de peixe nem na profundeza de mar. Exato. O que Deus tem pra gente é monte, é montanha, e mesmo que tenha no vale, mas Jesus está no vale com a gente. Então, quando Jonas tentou mudar o trajeto, ele foi para a barriga do peixe e voltou para o propósito depois que ele se arrependeu dentro da barriga do peixe e pediu para que Deus tivesse misericórdia dele. E ele foi cuspido dentro do propósito. Você vê que ele pagou um preço, porque Deus não quer que a gente pague preço. A Bíblia diz que Jonas pagou um preço de uma passagem para poder fugir da presença de Deus. Porque todas as vezes que a gente quiser fugir do propósito, a gente vai pagar um preço, né?
E além dele pagar um preço, ele desce pra Jope, desce pro barco, desce pro porão, desce pra barriga, desce pro mar, desce pra tudo. Porque quando você sai do projeto de Deus, quando você sai do propósito, quando sai do caminho de Deus, você só faz descer e nunca consegue subir, né? E todas as vezes que Jesus, que a gente segue o caminho que Deus determinou, a gente sempre sobe olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Então, não desista, independente do momento que você esteja. Se é no início, vá firme, já crendo que no meio pode vir as tempestades. Se você já está no meio e a tempestade já está acontecendo, seja firme e forte, porque se Jesus está no barco e disse que vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Então que Deus possa abençoar todos vocês que estão nos assistindo nessa tarde, noite, né? Que possa alcançar o coração de vocês, que vocês sejam um canal de bênção para todas as pessoas que estão ao redor. E a gente tem que cumprir a função da igreja, né? O id e pregar o evangelho a toda a criatura. É o que nós estamos fazendo através desse podcast hoje aqui. Sim, sim. Viu? É fantástico. Você pegue essa mensagem, guarde no seu coração e aplique. E quando você fala, muitas pessoas confundem, né? Porque acha que Deus levou ele para Nínive. Não, não. Deus trouxe ele de volta lá para ele caminhar até lá. Né? Que as pessoas, eu já vi gente pregando achando que ele levou ele direto para o propósito dele. Não, volta no início. Para você agora caminhar. Né? Então é exatamente sobre isso, cara. E a gente precisa entender, ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. E para a gente finalizar, eu quero deixar essa mensagem também. Sim. As pessoas muito falam, né, sobre construir as suas casas. Você vai construir e edificar a sua casa na rocha ou numa areia? Né? As pessoas falam isso. E as pessoas, quando remetem a esse tipo de palavra, normalmente todo ser humano se remete a território. É verdade. Imagina uma montanha de areia ou uma montanha de pedra. E eu entendi que quando Deus fala isso pra gente, ele não está falando sobre território. Ele está falando sobre profundidade. Porque se você cavar, você está vendo ali muita areia, mas quando você vai descendo, começa a vir aquele solo mais rochoso, depois começa a vir as pedras. Então, hoje eu entendo que quando a gente fala sobre edificar nossa casa sobre a rocha, é sobre a gente descer na profundidade. Né? E a areia é a superficialidade. Então que você possa, né, ir na profundidade, que você possa fixar as suas bases na rocha, como a mensagem que Lucas deixou. Não desista, não pare. As tempestades, as situações, elas não vêm para te paralisar. Elas não vêm para te matar. Elas vêm para te promover. Basta você acreditar e confiar até o final. É verdade. A promoção de José foi a cisterna. A cisterna. Não é? Exatamente. Ele entrou na cisterna e chegou ao governador. Então, às vezes, a cisterna da vida seja a nossa promoção. Exatamente. Fantástico, Lucas. Mais uma vez, muito obrigado. E você que está aí nos assistindo, muito obrigado. Ativa o sininho de notificação, clica aí no aviãozinho, compartilha aí e segue o nosso perfil também no Instagram, podcast 2 ou mais, e se inscreve no nosso canal, né? Compartilha esse episódio com mais pessoas. Entra agora aqui na descrição do vídeo e segue lá o perfil do Lucas, que é @Carvalho_Lucas Oficial. Pronto. Segue lá agora, clica aqui, o link está aqui, clica e segue lá, tá bom? Até o próximo episódio.